Olá, que alegria é poder me dirigir a você mais uma vez. Quero tratar sobre o tema caminhar com Deus em meio ao sofrimento. Aliás, já estamos conversando sobre esse tema há algumas semanas. Alguém já afirmou de forma muito acertada, muito apropriada, muito precisa o seguinte: se Deus fosse pequeno o bastante para o entendermos, não seria grande o bastante para o adorarmos. Deus é completamente infinito. Alguém já afirmou de forma muito correta que o limitado não pode compreender o ilimitado. Nós, pessoas tão frágeis e pequenas, nunca teremos condições de compreendermos totalmente, plenamente o Senhor, que é absolutamente grande e soberano. Muitas vezes não compreendemos os desígnios de Deus e muitas vezes não compreendemos a vontade do soberano Senhor. Hoje gostaria de tratar com você sobre uma história do Antigo Testamento bastante conhecida. Essa história é recheada de temas como sofrimento imerecido, orações não respondidas, agonia, tristeza, esperança, libertação, providência. Quero tratar sobre as lições sobre o sofrimento que podemos aprender a partir da história de José. Bem, José era o penúltimo dos 12 filhos de Jacó. Contudo, como o filho mais velho de Raquel, a esposa amada de Jacó, a esposa preferida de Jacó, José era o filho preferido do pai. E por conta dessa preferência, por conta desse amor, por conta dessa estima, Jacó deu um presente para José, uma túnica muito bonita, muito sofisticada. Vejam só, a túnica bonita revelou coisas feias, tais como a preferência de um pai e a inveja entre irmãos. José teve 2 sonhos muito vívidos, muito reais para ele. Esses sonhos mostravam que seus irmãos um dia se inclinariam, se prostrariam diante dele. Bem que José poderia ter ficado quieto, de bico calado, mas como menino imaturo e prepotente que era, revelou seu sonho, uma vez que tinha dentro de si um crescente sentimento de superioridade. José tinha visões distorcidas de si mesmo e caminhava para ser um adulto vazio, cheio de relacionamentos desfeitos e infelizes. Os irmãos de José ansiavam pelo que José tinha. Os irmãos de José ansiavam pelo amor do pai. Eles desejavam ser amados por Jacó, mas não recebiam nada. Com isso, os irmãos de José o odiavam cada vez mais e competiam uns com os outros. Os irmãos disputavam de quem é a melhor performance, de quem o papai se agrada mais. Naquela estrutura familiar enferma, doente, não havia cooperação, tão somente competição. A narrativa, triste narrativa que aparece no capítulo 38 de Gênesis, a história de Judá e Tamar, revela o efeito disso tudo no caráter dos filhos de Jacó. Eles se tornaram indivíduos insensíveis, egoístas e violentos. Depois dessa introdução, o livro de Gênesis mostra como a vida de José entrou numa verdadeira espiral descendente. A vida de José foi de mal a pior. Os irmãos de José foram cuidar dos rebanhos do pai num local afastado, e Jacó mandou José ver eles e lhe trazer notícias. José chegou ao local informado por seu pai e não encontrou seus irmãos. No entanto, alguém disse para ele onde seus irmãos estavam. Foi assim que José alcançou a região de Dotã, lugar remoto e distante. Ali, os irmãos de José poderiam acabar com ele sem serem descobertos. Ao se aproximar José,
ele foi agarrado e foi jogado numa cisterna, onde os seus irmãos o mantiveram prisioneiro enquanto decidiam o que fazer com ele. Uns queriam matá-lo, outros eram da opinião de vendê-lo. E José acabou sendo vendido para um grupo que ocasionalmente passava por ali. O indefeso e jovem José foi parar no Egito, e lá no Egito se tornou escravo doméstico. Não obstante tudo o que estava sofrendo, José desempenhou bem a sua função na esperança de sair daquele buraco em que foi jogado. Contudo, como ele foi fiel, como José recusou as investidas da mulher de seu senhor, foi acusado falsamente por ela. Com isso, José acabou sendo preso por causa de um falso testemunho. José foi preso no Egito porque foi fiel a Deus e ao seu Senhor. José saiu de um poço para cair em outro. José vai de mal a pior. Enquanto estava na prisão, a Bíblia afirma que José conheceu um homem que fez parte da corte de Faraó e que foi preso por incorrer no desagrado do rei. O homem teve um sonho. José interpretou corretamente aquele sonho e aquele homem foi reempossado em sua função. Todavia, se esqueceu de José por 2 longos anos. Bem, o copeiro levou José ao palácio quando Faraó teve sonhos esquisitos. Com a bênção do Senhor, José interpretou o significado daqueles sonhos. Os sonhos estranhos, atípicos que o Faraó teve, apontavam para a realidade de que o Egito iria ser abençoado, muito abençoado durante 7 anos e passaria por uma grande fome durante outros 7 anos. Além da interpretação dos sonhos, José elaborou um plano de políticas públicas que salvaria o Egito da fome, além de aumentar o poder e o prestígio daquela nação, naquela região do mundo, naquele período. O faraó reconheceu a capacidade de José e o tornou governador do Egito. Quando a fome começou, as pessoas daquela região do mundo foram ao Egito para buscar alimento. Um dia, 10 homens hebreus exaustos bateram na porta de José para comprar alimentos a fim de manterem suas vidas e suas famílias vivas. José logo reconheceu seus irmãos. Eles não. José conseguiu esconder, disfarçar, dissimular suas emoções e sua identidade. Ao longo daqueles encontros que se sucederam, José testou seus irmãos. José foi, de certa forma, bastante frio, calculista, e foi dando amostras, ainda que brandas, de retaliação. José acusou seus irmãos de espionagem. Eles negaram. José resolveu manter Simeão em custódia como prova de que eles estavam sendo sinceros. Tudo isso trouxe aos irmãos o pecado de outrora, que envolveu José. Enfim, José era aquele assunto sempre interditado, sempre proibido na hora do almoço de Jacó com a sua família. José dá a cartada final. Ele insiste que levem o irmão caçula, também filho de Raquel, Benjamim, ao Egito, caso contrário, não receberiam mais alimento. Os irmãos, dessa forma, retornam ao Egito com Benjamim. Contudo, José simula que Benjamim roubou uma taça e propõe, como castigo, que eles voltassem para a terra deles e que Benjamim ficasse para trás. Resumindo, José arranja todas as coisas de modo que os seus irmãos tivessem condições de fazer com Benjamim o que fizeram com ele décadas atrás. José oferece para seus irmãos, mais uma vez, a chance, a oportunidade em terra distante deles se livrarem do filho preferido do pai. E é aí que Judá apresenta-se.
Décadas atrás foi Judá quem negociou a vida de José, a venda de José como escravo. Agora, Judá implora por misericórdia e propõe um sofrimento substitutivo, conforme a indicação de Gênesis 44, versos 33 e 34. Eu vou ler esses versículos e você vai acompanhar, porque eles vão aparecer aí para você na tela. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo de meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá? Ao ouvir as palavras de Judá, José começa a chorar. E o choro de José era alto. O escritor do livro de Gênesis afirma que dava para ouvir o choro de José de longe. José perdeu o controle que durante tanto tempo ele manteve. Veja o que disse José em Gênesis 35, a partir do verso 3. O texto também vai aparecer para você. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. A história de José mostra um Deus que ficou quieto, aparentemente oculto durante muito tempo, mas que se manteve soberano e no controle de todas as coisas. Enquanto estava no poço, enquanto estava na prisão, certamente, seguramente, José fez diversas orações que não foram respondidas. Se Deus tivesse respondido às prováveis orações de José, possivelmente o resultado teria sido horrível. Na história de José, tudo se encaixa de forma desagradável. Na história de José, tudo se encaixa desagradavelmente. A experiência de José, a experiência de Jacó, a experiência de seus irmãos foi desagradável. Contudo, tudo aquilo, todo aquele mal foi revertido em bem. O sofrimento mudou José, mas também mudou seus irmãos. Eu fico bastante impressionado com a mudança que aconteceu com os irmãos de José. Pelo ciúme que demonstraram, podemos presumir que os irmãos de José eram invejosos, eram egoístas. No entanto, o sofrimento mudou, alterou aqueles meninos que chegaram a simular a morte do próprio irmão, de modo que foram ao Egito para buscar recursos para eles e para mais gente. Quem pensava só em si, agora pensa em outros. Também fico impressionado com a preocupação daqueles homens com o pai Jacó. Antes, eles só queriam ser felizes. Agora, eles querem fazer o outro feliz. E essa é a característica do amor, querer fazer o outro feliz. Décadas atrás, os irmãos de José não se importaram em causar tristeza ao pai Jacó. Agora, não conseguem cogitar a hipótese de machucarem o pai, deixando o filho caçula no Egito. Quem antes só pensava em si, quem antes só pensava na própria felicidade, agora pensa nos outros. O sofrimento muda a gente. Essa é a verdade. E podemos melhorar ou piorar depois de experimentarmos o sofrimento intenso e agudo. O sofrimento geralmente traz à tona o que há de pior em nós e nos leva a examinar a nós mesmos e a perceber as nossas próprias fraquezas. Em situações muito adversas, o sofrimento mostra, revela nossas falhas interiores, de um modo que nos capacita a sair da negação emocional e a lidar com elas. Nossas ansiedades mais íntimas, o nosso gênio forte, a opinião irrealista
de nossos talentos e capacidades, a tendência de mentir ou de ocultar a verdade, nossa indisciplina, nossa preguiça, nossa indiferença, tudo isso vem à tona por ocasião do sofrimento. Depois de muito tempo, depois de décadas, depois de longos anos, muitos desses anos muito tristes, depois disso José compreendeu por que sofreu. Todavia, poucos são os que têm essa experiência. Muitos de nós nunca chegamos a entender tão bem assim o plano de Deus em nossa vida. Algumas vezes nosso sofrimento pode assemelhar-se ao sofrimento de Jó, que sofreu sem jamais saber porquê. O mais frequente, porém, é de nossa experiência com o sofrimento não ser como a de José, nem como a de Jó. A maioria de nós não descobre todas as razões para seu sofrimento como José, e a maioria de nós também não fica sem saber de nada, como aconteceu com Jó. É bem provável que vejamos alguns dos motivos do nosso sofrimento conforme o tempo vai passando. A grande verdade é que tudo está interligado. Judá se ofereceu para sofrer por Benjamim. O sofrimento substituto na Bíblia é coisa frequente, coisa seríssima, e encontra sua expressão máxima em Jesus Cristo, que viveu e morreu pelos pecadores. Eu quero caminhar para a reflexão, ou melhor, para a conclusão dessa reflexão, citando uma frase de Ajit Fernando, um evangelista lá do distante Sri Lanka. Ajit Fernando costuma afirmar que a salvação substitutiva corre em nossas veias. Ele certa vez afirmou o seguinte: você já teve uma ferida que infeccionou? Quando você abre o machucado, o que saiu de lá? Pus. E o que é o pus? Basicamente, o pus são cadáveres de células brancas que lutaram contra a infecção e morreram para que você vivesse. A salvação substitutiva corre em nossas veias. É o que Jesus Cristo fez para a nossa salvação. Quando nos entregamos a Deus por meio de Cristo, Ele é nosso e nós somos dele. Meu querido, minha querida, prossiga confiando no Senhor. Que o Senhor te fortaleça, em nome de Jesus.